O Bitcoin caminha para 5 meses seguidos de queda. Primeira vez desde 2019 que isso acontece. A notícia ruim é que ainda não temos claros sinais de força para subir, e a notícia boa é que, estatisticamente, estamos mais perto de um fundo do que de um topo, né? Isso é claro, mas estamos mais perto de fato do fundo do preço do que você imagina, segundo aqui o Vinícius Bazano. Eu achei muito interessante esse post e quero falar sobre ele com vocês no vídeo de hoje. E lembrando, é claro, o disclaimer clássico do canal, isso não é uma dica de investimentos, mas tem vários dados aqui interessantes. Bom, então 5 meses seguidos de queda, sem respiro. É o que estamos vendo acontecer pela primeira vez em 7 anos, para vocês verem o quão atípico é esse movimento recente do Bitcoin. Beleza, ele está repetindo aí o ciclo de 4 anos, sim, mas uma queda aí consecutiva por 5 meses é algo relativamente raro no Bitcoin. E foi uma queda bastante extrema aí no preço do Bitcoin. Vou colocar aqui rapidinho no gráfico do preço. Então, 68 mil dólares no momento que eu estou gravando esse vídeo, em reais, 350 mil reais. Seguindo aqui então, a resposta para o Bitcoin não está só no preço, está nas métricas que funcionam como um termômetro de mercado. Seguindo aqui então, ele fala sobre o conceito de drawdown, ou seja, a medição aqui, né, de quantos por cento o preço está abaixo da última máxima. E comparado com bear markets anteriores, avançamos bem, mas ainda não chegamos no mesmo nível. Eu venho falando sobre isso há alguns vídeos. Historicamente, o preço do Bitcoin costuma corrigir de 70%, 80% ou até 90% em dólar. Isso já aconteceu algumas vezes em ciclos anteriores. Então, se levarmos em consideração a correção atual do preço do Bitcoin, de em torno de 44%, é uma correção ainda relativamente pequena comparado com quedas anteriores, né, períodos de bear market. Ou seja, pode ser que caia ainda mais, ou pode ser que essa correção seja um pouco mais leve do que as anteriores. Seguindo aqui no post do Vinícius, então ele se pergunta, né, vai cair tanto quanto no passado? E existe uma grande chance que não. Isso por uma série de métricas que acompanhamos para analisar o mercado cripto, né, e como ele mudou de perfil nos últimos anos. Eu venho falando sobre isso também, né? Hoje em dia a gente tem um ecossistema muito mais maduro, investimentos institucionais, grandes empresas, ETFs, Bitcoin Treasury Companies e assim por diante. E antes de seguir com o post e te explicar aquela questão, eu quero mostrar para vocês a nova parceria do canal com a Bipa. Vocês já devem conhecer a Bipa, aí bastante conhecida no meio bitcoinheiro, que é uma das contas, é uma das exchanges mais fáceis aí de comprar e vender Bitcoin, fazer DCA e autocustódia, né? Então, basicamente é uma conta digital aí para usar Bitcoin em dólar. Então, tem várias questões interessantes. Taxa zero para compras recorrentes, cashback de até 1% em Bitcoin nas compras no cartão. Cartão esse de crédito, é possível criar um limite com Bitcoin como garantia e segurança e transparência em todas as transações. Então, uma exchange bem bitcoinheira, e utilizando o meu cupom, o Satoshi21, que está aqui na descrição, você ganha esses bônus aqui, né? Como é que funciona? Então, aqui está a descrição de como é que funciona o bônus que você ganha. Se você comprar ou vender aí como convidado nos primeiros 30 dias, usando o meu link abaixo, Satoshi21, você ganha aí um bônus de indicação. E quanto mais você compra, maior o seu bônus, podendo chegar até 3 mil reais. Então, muito interessante aí, a interface deles é bem simples e tem várias soluções, né? Então, receber em Pix direto em Bitcoin, conta digital, cashback em Bitcoin, enfim, várias soluções. Se você tiver interesse, link na descrição, cupom Satoshi21. Seguindo aqui no vídeo, então, vamos dar uma olhada, né, no que o Vinícius chama aqui de um termômetro que mostra aí o quão quente ou frio está o mercado. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Né? Ele está falando sobre o bom e velho MVRV, que é um indicador que eu acompanho aqui no canal com vocês há algum tempo e mostra o quão aquecido está no mercado, né? Então, no passado, vermelho é igual a quente e verde é igual a frio, né? E é ótimo para marcar extremos de mercado. Mas nos últimos anos, a máxima do Bitcoin aconteceu com o MVRV morno, né? Então, o MVRV já não é mais
tão volátil quanto era antes, vocês conseguem observar aqui na imagem. Isso não acontece só com o MVRV, que é um indicador muito interessante, mas também com outros indicadores, como, por exemplo, um que eu gosto bastante e acompanho aqui com vocês no canal, que está, vamos ver, se eu não me engano, está aqui, né? Não, está aqui, é o MVRV, está aqui, né, que é o múltiplo de Mayer. Ou seja, o múltiplo de Mayer é um indicador que tem basicamente um intuito parecido com o MVRV, utilizando outras métricas, que é basicamente um termômetro de quão caro está o Bitcoin ou quão barato está o Bitcoin ao longo do tempo, né? Então, enfim, vocês podem pesquisar aí no Google. O Mayer Multiple, o múltiplo de Mayer, é um indicador que eu acompanho porque ele é muito simples. Então, abaixo de 1 geralmente indica boas compras, né? Isso aconteceu várias vezes ao longo da história. Por exemplo, quando o preço do Bitcoin lá em 2020 caiu para $6.000, o Mayer Multiple, o múltiplo de Mayer aqui, que é o indicador que está na tela, estava em 0,73. Agora está ainda mais baixo. E, $6.000 para o Bitcoin era um preço muito bom. E o MVRV é outro indicador que também tem o intuito de mostrar o quão caro ou quão barato está o Bitcoin. E aqui na linha laranja vocês conseguem ver a evolução ao longo do tempo. E assim como o Mayer Multiple, o MVRV está se tornando menos volátil, porque o preço do Bitcoin está se tornando menos volátil também, conforme o ativo vai evoluindo. Na verdade, o Bitcoin tem mais de $1 trilhão de market cap, de valor de mercado, então é natural que a gente veja menos volatilidade com o tempo. Ou seja, ainda não está marcando o fundo do poço o MVRV. Esse padrão de mudança se repete para vários outros indicadores. Mayer Multiple, acabei de mostrar, por exemplo. Indica que o perfil do mercado mudou. O Bitcoin está amadurecendo e, com isso, ficando menos volátil. Da mesma forma como a máxima não foi tão eufórica quanto no passado, as correções devem ser menos profundas. E daí, o que acontece agora? Eu acho que faz sentido, né? Não necessariamente, porque a gente viu ativos históricos como o ouro e como prata enfrentando muita volatilidade recentemente. Então, basicamente, qualquer ativo que se valoriza muito está sujeito a maior volatilidade. Então, volatilidade é meio que o preço que a gente paga por um potencial muito grande de valorização. Mas seguindo aqui no post, então, entre as métricas que eu mais gosto para avaliar possíveis fundos de Bitcoin, aqui seguindo no post do Vinícius, algumas chamam a atenção. O próprio MVRV, por exemplo, já está bem baixo, de fato aqui está bem próximo das zonas de promoção extrema, né? Pode ser que o preço faça fundo antes do indicador chegar na faixa verde, ou pode ser que caia um pouco mais. Outro indicador que ele menciona aqui é o desbalanço do mercado. Quando a linha azul e a vermelha se aproximam, estamos perto de ter mais investidores no prejuízo do que no lucro. E tem de ser um forte sinal aí de exaustão no mercado, vocês conseguem observar aqui. E, novamente, né, o interessante aí é utilizar mais de um indicador para tentar identificar se o Bitcoin está muito caro ou barato de acordo com os ciclos. Lembrando que os ciclos podem mudar e as tendências também, mas historicamente são ótimos indicadores e aqui novamente estamos chegando próximo desse ponto que ele menciona. E voltando aqui para o Mayer Multiple, né, o múltiplo de Mayer, então a gente vê que o preço está muito abaixo da média dos últimos dias, que foi o indicador que eu mencionei para vocês agora há pouco, né? Não sabia que ele ia colocar aqui no post também. Então, de fato, o Mayer Multiple está muito abaixo, está em 0,68 ali no momento em que eu estou gravando esse vídeo. Isso mostra que o nível de correção já foi acima da média. E o nível indicado pelas bolinhas no gráfico aqui, né, que estão indicadas, costumam coincidir com fundos de preço. Eu mostrei um momento ali em 2020, onde o preço do Bitcoin chegou em $6.000, né, vocês conseguem observar vários outros momentos. Eu me lembro aqui também em 2018, quando o preço chegou em $3.000, e assim por diante, e agora chegou de novo em um patamar muito descontado aí, segundo o Mayer Multiple, né. O mais lúdico e talvez mais poderoso, o índice de medo-ganância, que é talvez o que eu mais mostro aqui para vocês, o que eu mostro com mais frequência também, muito interessante. Com a queda recente, chegamos ao nível de pânico, que só foi visto em finais de correção, né? E aqui ele menciona sobre as semelhanças com os últimos ciclos, de fato, Fear and Greed Index, que é esse indicador aqui. Eu mostro para vocês com bastante frequência, agora está em 12, no momento que eu estou gravando esse vídeo. Mas caiu abaixo até de 10, chegou a 5.
o que é muito baixo aí para o Fear and Greed Index, indicador de medo e ganância. Lembrando que, geralmente, bons preços aparecem quando o mercado está com medo, não quando o mercado está ganancioso. Seguindo aqui no post do Vinícius, então, quando o preço vai parar de cair? Ele se pergunta. Eu adoraria te dar uma data, mas nós precisamos jogar com probabilidades, não certezas. O que posso te dizer baseado nos dados é que os indicadores mais confiáveis que eu acompanho estão em níveis mais próximos de fins de correção do preço do que de início. De fato, né? A maior parte dos indicadores está mostrando que estamos mais próximos de um bear market, ou talvez do fundo do poço, digamos assim, né? E aqui ele colocou um print do Polymarket, que também é um instrumento que eu utilizo bastante com vocês para ver ali o sentimento do mercado, né? Então, você não precisa acertar o fundo exato, só precisa de uma boa estratégia e acompanhamento do mercado. Um fundo do Bitcoin pode ser no preço, correção mais rápida, ou no tempo, mais lenta. Em ambos os casos, você precisa acompanhar o mercado e manter uma boa gestão do DCA, né? E aqui ele faz o jabá dele ali, e muito interessante aí o post do Vinícius, com vários indicadores que inclusive a gente acompanha aqui no canal. E eu acho que o resumo da ópera é o seguinte, né? Há pouco tempo estávamos vendo preço do Bitcoin a 120 e poucos mil dólares. Agora estamos vendo o preço do Bitcoin a 68 mil dólares. É quase que uma promoção, compre um, leve dois. Então o preço já caiu mais de 44% em dólar e geralmente são nesse período de correção onde as oportunidades surgem. Cuidado, não temos como prever o futuro, né? Por exemplo, aqui, ó, de 2021 até janeiro de 2022, o preço caiu 45%, depois subiu 30% e depois voltou a cair mais 63%. Então, cuidado com esses movimentos. O Bitcoin, ele é um ativo volátil, principalmente nesses períodos de queda e forte correção. Então, não atuem de forma irracional no mercado. Pensem aí nas possibilidades de correção, que historicamente acontecem com correções para cima e para baixo nesse movimento de queda. Então, muito cuidado com isso, né? Recentemente, a gente viu o preço caindo para 84 mil dólares e daí subiu 13%, chegou ali na faixa dos 95 e agora caiu de novo. Então cuidado aí com armadilhas, pode ser que o preço volte a subir, você acha que beleza, passou o bear market e ele cai de novo. Então tenha paciência nesses momentos. Historicamente o Bitcoin corrige durante uns 12 meses, então já estamos alguns meses corrigindo, mas podemos não ter chegado no topo, mas a mensagem principal é que o mercado está com muito medo e geralmente próximo desses períodos onde indicadores estão marcando preço baixo, o mercado está com medo que surgem as oportunidades. Então, se você estava pensando em estudar sobre o ativo, talvez seja o momento de você conhecer um pouco mais aí sobre ciclos e sobre o que acontece, por que o Bitcoin vem se valorizando tanto ao longo do tempo. Aqui no gráfico do Google, o gráfico vai até 2016, temos mais de 14.000% de valorização em dólar. Bom, para o vídeo de hoje é isso, eu vou ficando por aqui. Novamente, se vocês gostaram do vídeo, deixem um like. Também considerem entrar no grupo de WhatsApp, que está aqui na descrição, e fazer parte da área de membros aqui no YouTube para apoiar financeiramente o canal e ter acesso a todo o conteúdo exclusivo. Eu vou ficando por aqui, vejo vocês ainda hoje ou amanhã no próximo vídeo do canal. Um grande abraço e até breve.